Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e já deves ter percebido que estamos num sítio completamente diferente. Este é o primeiro de muitos, espero, de muitos episódios, onde vou trazer aqui pessoas muito especiais a estúdio, uma coisa super profissional, longe do meu escritório de casa que habitualmente conheces, mas para este tipo de conversas com as pessoas que eu quero aqui trazer, vale mesmo a pena termos uma coisa completamente diferente, um ambiente diferente, mais profissional, e então este é o primeiro de muitos, espero eu, deste tipo de episódios. E vamos começar com uma pessoa que eu tenho que dizer que foi das pessoas mais incríveis que a vida me trouxe nos últimos meses, que mudou a minha forma de ver e de pensar sobre um tema em específico que vamos falar hoje. Mudou completamente, não era um tema desconhecido para mim, mas mudou radicalmente tudo. E então quero-te convidar a conhecer a Judite Machado de Souza. Olá, Judite. Olá, Sérgio. Obrigada pela tua excelente apresentação, fico encantada e obrigada pela descrição que fizeste de mim. Então, o meu nome é Gito Machado de Souza e, na realidade, sou efetivamente uma apaixonada por enriquecer a comunidade para um momento mais desafiante de vida, Uhum. através de uma ferramenta que é super poderosa, os seguros de vida. Ok. Seguros de vida, que é aquele tema que normalmente as pessoas associam ao crédito de uma forma geral, mas ao crédito de habitação mais em especial, não é? Fazemos um crédito de habitação, o banco obriga-nos a fazer um seguro de vida e a maior parte das pessoas acha que o seguro de vida é isso. É isso. Pronto. Mas há todo um outro mundo, além desse seguro de vida agarrado ao crédito de habitação, mais numa perspectiva de proteção privada, da proteção dos rendimentos da pessoa, e é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar, porque foi exatamente sobre isso que tu me abriste completamente a mente aqui há uns meses. E então, se calhar, começamos por aí, perceber um bocadinho então o que é o seguro de vida, além daquilo que o banco nos pede para ter agarrado ao crédito de habitação. É isso mesmo. Ou seja, então, eu diria que se calhar 90% dos nossos portugueses dizem que têm seguro de vida. Sim, têm, associado ao crédito de habitação. Uhum. E acreditam que na realidade é a única alternativa que têm para ter um seguro de vida. Provavelmente nunca pensaram que podem ter um seguro de vida em que o beneficiário é ele próprio. Mas num crédito de habitação, desculpa, num seguro associado ao crédito de habitação, o beneficiário não é ele próprio ou ela própria, porque às vezes as pessoas acham que é eu é que me estou a proteger, não é? Faço um seguro de vida para estar protegido. Não é bem assim? Boa. Então, no seguro de vida associado ao crédito de habitação, o beneficiário irrevogável é a entidade bancária. O que é que isto quer dizer? Que em caso de invalidez ou em caso de morte, aquele montante é pago à instituição bancária, Certo. nunca à pessoa segura. Ok. Ou Ok? seja, Ou quem seja, está protegido é o banco, vamos dizer assim. sim, na realidade, o banco o que quer salvaguardar? Quer salvaguardar que, em caso de morte, aquela dívida fica completamente paga. O banco não quer imóveis. Uhum. O banco vende dinheiro e quer salvaguardar que o crédito de habitação fica completamente liquidado, Certo. certo? O banco quer é que alguém lhe pague a dívida. Ou nós, idealmente, não é o cliente, Claro, limita a seguradora. claro, porque a essência do banco é efetivamente vender o dinheiro. É esse o Uhum. objeto do banco. E não quer estar com a responsabilidade de quem é que vai ser a pessoa ou os herdeiros que vão assumir esta dívida. Fica salvaguardado pela questão do seguro de vida. Mas aí o beneficiário irrevogável é o banco, ok? Agora, como é que eu posso utilizar esta ferramenta em meu benefício? Certo. Como é que eu posso ser o beneficiário efetivo, a pessoa, em vez de ser o banco, eu ser o beneficiário efetivo deste seguro de vida? Uhum. Isto também é uma solução que as pessoas podem utilizar para recurso próprio. E ainda podem fazer outra coisa mais bonita, que é identificarem um beneficiário, um terceiro. Podem utilizar, através da figura de um seguro de vida, um testamento. Ok, interessante. Então, e na prática, como é que isso funciona? Nós habitualmente, lá está, no crédito de habitação, o banco dá-nos o seguro, nós assinamos e confiamos que aquilo está tudo certo. Certo? Quando mudamos esta dinâmica para sermos nós, ou no limite, um terceiro, esse beneficiário, na prática, como é que isto funciona? É simples. Pela contratação de um seguro de vida, a pessoa pode escolher a quem é que vai, em caso de morte, a Uhum. quem é que vai ser o beneficiário, que pode nem sequer ser os herdeiros legais. Ok. Portanto, se quiser identificar para questões, por exemplo, legais, de alguém que tem um património e às vezes precisam de uma solução de liquidez para. Imagina que é um herdeiro que não é direito, Ok. isto há Uhum. impostos. Certo.
pode, através de um seguro de vida, identificar aquela pessoa, aquele sobrinho, aquele primo, o cuidador dele, Uhum. por exemplo, para quando falecer, fica com aquele capital para poder, por exemplo, liquidar os impostos e a ter acesso ao património que ele considerou como testamento. Ok, isso é interessante. Mas isso só é possível em caso de morte ou Não, não? Porque não. há muito esta ideia, não é? Como se chama seguro de vida, então é Sim, só se morrer sim, é que acontece alguma sim. coisa. Então vamos, por exemplo, aqui, vamos cá atrás, que é, normalmente nós fazemos um seguro de vida associado ao crédito de habitação. E aí, muitas das vezes, normalmente as pessoas estão em modo piloto automático. Uhum. Não estão muito conscientes de qual é a solução que vão estar a fazer. E o que é importante também aqui nós, no âmbito do seguro de vida e crédito de habitação, escolhermos a melhor proteção. Porque durante a jornada de vida, aquilo que pode ser mais desafiante é efetivamente num cenário de invalidez, em que existe uma quebra de rendimento, ter que continuar a pagar a prestação da casa. Certo. Ou eventualmente existe a quebra de rendimento, deixa de poder continuar a pagar a prestação da casa poder ficar sem a casa. Uhum. Isto é crítico, então é importante sair do modo piloto automático e sair deste registro de é obrigatório, eu faço, eu cumpro, check. E qual é o mais barato, não é? Qual é o mais barato que eu posso assinar? Às vezes nem é só mesmo o mais barato, porque diz-me a experiência que as soluções que depois apresento ou as simulações que apresento com melhor cobertura ainda são mais baratas do que aquilo que as pessoas têm com morte em invalidez absoluta e definitiva. Certo. Ok? Às vezes é euforia, eu quero é comprar a casa, eu quero mudar de casa, e o crédito está aprovado. E sim, é o meu sonho. O Uhum. resto, eu estou a cumprir aquilo que está estabelecido. Não Certo. estou completamente consciente que é aquela ferramenta, que é aquele instrumento que me vai valer para salvaguardar aquilo que é o meu porto seguro, a minha casa. Uhum. O que é que eu mais quero? É que salvaguardar, efetivamente, um teto para ficar, Certo. não é? Se eu sair deste modo piloto automático, se eu sair e tomar uma decisão consciente no meu seguro de vida de crédito de habitação, Uhum. eu estou num cenário em que exista uma invalidez por acidente ou por doença, eu estou a ter a possibilidade de ficar com a casa mais rapidamente, Certo. não é? Não tenho que ficar tão doente ou tão inválida para poder Uhum. acionar a casa, ok? Certo. Tal e qual como acontece isto, associado ao crédito de habitação, todos nós podemos fazer seguros de vida autónomos. Todos nós. Ou Todos seja, nós. assumo Todos. que tem que ser maior de idade, ou nem isso. Sim. Tem que ser maior de idade, Ok. tem que estar ativo Uhum. profissionalmente, tem que ter uma vida profissional ativa, portanto, tem que estar a fazer descontos para a Segurança Social Ok. em Portugal, para que possa salvaguardar questões como baixa médica, Certo. ok? Questões como invalidez, questões como morte e para a reforma, também que Uhum. é extremamente importante e tu tens um trabalho excepcional nessa área de gestão de finanças pessoais e a nível de planeamento Certo. e toda uma série de E também estratégias já para a lá reforma. vamos Certo, também. Sim. exatamente. Em questões as pessoas, todos podem fazer esse tipo de seguros de vida autónomo, podem ser solteiros, Uhum. podem ser casados, podem viver em união de facto. O que é giro nisto? É que cada um de nós tem uma realidade e um estilo de vida completamente diferente. Um- Certo. Umas pessoas podem ter um determinado orçamento familiar, um determinado Uhum. valor, e outras pessoas terem outros. Uns podem Claro. ter uma renda, outros terem crédito de habitação, outros podem ter filhos, 2, 3, 4 filhos, outros podem ter ou nem sequer ter nenhum. Um pode ter e viver em união de facto, outro pode ser casado. Portanto, o que é importante aqui? Olhar para a gestão das finanças pessoais de cada um, Uhum. que é aquilo que tu fazes. E o que é bonito durante esta jornada é ter momentos para pensar e para estruturar aquilo que tu falaste, que se calhar nunca tinhas parado para olhar para esta visão. Certo. Momentos estruturais para pensar que é como é que ficam as minhas finanças pessoais se eu, por algum motivo, por doença, eu ficar impossibilitado de trabalhar tal e qual como eu faço agora. Uhum. Como é que, qual é o equilíbrio? Qual é a sustentabilidade das finanças pessoais que eu tenho? Qual é a elasticidade da liquidez que eu tenho Certo. se eu tiver que ficar um período de tempo sem trabalhar? E esse foi o trabalho interessante e foi uma conversa
difícil na altura Sim. quando nos conhecemos e tu nos desafiaste para falarmos sobre isto e começas a fazer perguntas do género: então, e se morreres, quanto é que queres que, neste caso, a minha mulher ou a minha filha receba? Então, e se tiveres um acidente, quanto é que queres receber por mês enquanto não podes trabalhar? Sim. Então, e na reforma, quanto é que queres receber para depois fazer as contas da potencial reforma, que sabemos que será miserável, a reforma Certo. oficial, e, eu Sim. fa- e era aquilo que estávamos a dizer, são todas aquelas perguntas que nós não nos fazemos, não pensamos nisto, não é? A vida está a andar, corre tranquilamente, Sim. planeamos as nossas finanças pessoais para ter os nossos fundos de emergência, as nossas poupanças para a reforma, isso tudo, e pronto, e como a coisa está, esquecemos de continuar a pensar ativamente sobre isso, e foi aí que eu, lá está, quando tive essa conversa contigo, e tu começas a colocar estas questões todas, e nós, foi, sei lá, meia hora, 45 Sim. minutos, Sim. deste tipo de questões que eu nunca tinha pensado na vida, e aquilo até foi um bocadinho difícil. Tipo, sei lá, eu quanto é que eu E tu quero, és da área. e eu sou da área, exatamente, e Sim. conheço os meus números, e portanto, Sim. aquilo que estavas a dizer, conhecermos as nossas finanças pessoais é fundamental Muito para importante. depois sabermos o que é que queremos fazer, não é? Como é que queremos complementar. Mas lá está, são coisas que eu nunca tinha pensado. Tinha o seguro de vida do crédito de habitação, por acaso já tinha um seguro de vida que tinha contratado, porque um mediador há 3 ou 4 anos me tinha feito uma proposta e eu pensei, olha, isto faz sentido, mandei assim um valor para o ar, capital segurado, que depois percebemos que até não estava assim, Não estava tanto estava um bocadinho desajustado. abaixo Sim. do ideal, mas não estava assim tão mal, Sim. mas que eu te disse na altura foi porque sim, tinha opções de capital e escolhi aquela. Pronto. E então há este trabalho de planeamento, e aqui vou-te lançar uma pergunta que é: quão atentos ou quão conscientes achas que são os portugueses, e aqui muito usando a tua experiência, e podemos falar de uma forma geral, e depois até se tiveres, sei lá, os mais novos uma coisa, os mais velhos outra, os homens, Sim. as mulheres, Sim. os profissionais por conta de outra e ou por conta liberal, até Sim. quão conscientes estão os portugueses da importância, primeiro, se calhar é mais importante, da existência disto, Sim. começamos por aí, e depois de saberem que isto existe, da importância e da relevância que isto tem para as suas vidas. Daquilo que é a minha experiência, eu diria que 90% das pessoas que eu abordo dizem: "Eu nem sequer sabia que isto existia", Ok. não é? E isto já existe em Portugal há 40 anos, Uhum. mas, as pessoas nem sequer pensam que isto possa existir. Hum, hum, o que é que me estavas a trazer relativamente à parte da gestão de finanças pessoais? Normalmente nós estamos de tal maneira com levantamos e fazemos acontecer que nunca paramos ou nunca achamos que nos vai acontecer o que quer que seja. Então, eu não sei se é por uma questão de mentalidade nossa portuguesa e que achamos que isto vai Tudo se sempre correr resolve. bem e vai tudo correr bem, isto vai cair a bom porto e há sempre solução para tudo, que de certa forma não gostamos de ir às vezes a pontos que dói um bocadinho. Hum, é sempre delicado perguntar a alguém se tiver que parar um ano ou dois por uma questão Certo. mais grave. A pessoa não quer ir a este lugar de dor. Não se quer imaginar nem se posicionar aqui, porque estás a falar sobre a minha vida, estás a falar Uhum. sobre mim e eu não quero nem sequer pensar nisto. Mas só assim é que nós conseguimos chegar àquilo que é a verdadeira necessidade das pessoas. Porque aquilo que tu falaste muito bem, já tinhas um seguro de vida, mas depois da análise chegamos à conclusão que o seguro de vida nem é o teu fato à medida. Não era de Não todo, era de não. todo, não Certo. é? Estava lá perto. Nós quando vamos a uma loja de roupa, qual é o seu tamanho? S, XS, L, não é? Uhum. Porquê? Porque é o tamanho adequado para aquela pessoa. Quando eu escolho um seguro de vida, eu escolho porquê? Eu escolho o montante porquê? Porque é o tamanho adequado para aquilo que é a minha realidade, a minha necessidade. Certo. E para isso eu tenho que ter uma jornada com a pessoa para que ela reflita comigo em alguns pontos que se calhar nunca parou para pensar na vida dela, não é? E precisa de perceber. Se estiver de baixa médica, o que é que eu tenho direito da segurança social, Certo. Sim. não é? Se eu pensar que tenho cerca de 60% do meu rendimento por parte, assegurado pela segurança social, o meu fundo de emergência a existir Uhum. vai complementar este diferencial. Se eu tiver aqui um outro tipo de proteção, um outro tipo de segurança, o que é que eu posso fazer? Com que o meu seguro de emergência, que pode estar definido para 6, 9 meses, se calhar até dure um ano. Certo.
Porque eu posso acionar o seguro de forma a que vou buscar do seguro mais aquilo que eu tenho da segurança social e se calhar nem preciso de mexer no Uhum. meu fundo de emergência. E aquilo que estava estruturado ou definido para 3 ou 6 ou 9 meses vai demorar muito mais tempo, Certo. ok? Agora, como é que é a minha elasticidade de gestão de finanças pessoais se efetivamente eu deixar de poder trabalhar tal e qual como eu faço? E aí o fundo de emergência já não estamos a falar de 6 ou 9 meses. Uhum. Podemos estar a falar de 1 ano, de 2, de processos de cura mais longo prazo. Certo. Será que tenho capacidade ou liquidez para aguentar isto? Ou será que eu posso cair num fosso de quebra de dignidade de vida? E aqui é efetivamente o que eu considero a minha principal missão. Uhum. É olharmos para isto com clareza, com números, porque às vezes nós olhamos e vemos assim um resultado final de um seguro de vida de 300 mil euros, 400 mil euros. Mas se nós desconstruirmos isto para o mês, se nós Certo. pensarmos, faltam-me 30 anos para a reforma e isto dá uma necessidade de seguros de vida de 300 mil euros. Se eu ficar inválido, isto corresponde a 1.200 euros por mês. Será que eu estou a falar de luxo, Sérgio? Será que eu falar 1.200 euros por mês, isto é luxo? Na vida de hoje em dia, como as coisas estão, não Não, é? Lá está, estamos a falar de 1.200 € por mês, não é o que custa o seguro de vida. E também não, vamos ter que falar sobre não, isso, não é? Quanto é exato, que isto não. custa? O que eu estou a dizer é, eu para chegar ao valor macro, Uhum. eu tenho que conhecer as finanças pessoais micro, mensal. Certo. Qual é as despesas que a pessoa tem? Quanto é que ela gasta para casa? Quanto é que ela gasta para a Uhum. alimentação? Quanto é que ela gasta para o colégio? Quanto é que ela de transportes? Quais são as despesas que ela tem? E aí vemos que ela tem uma despesa mensal, vamos imaginar, de 1.800 euros. Em caso de invalidez, se ela ficar impossibilitada de trabalhar, estes 1.800 euros vão continuar a Certo. existir na mesma como despesas. Eventualmente a casa não é? Eventualmente, dependendo da Eventualmente, situação. sim, Pronto, eventualmente, ok. sim. E podemos ter aqui um ajuste, mas também podemos ter aqui um acréscimo de despesas. Certo. Não temos a casa, mas provavelmente podemos ter os medicamentos, as consultas, as deslocações a outro tipo de terapias, Uhum. por exemplo, não é? E, portanto, posso não ter a fatura da renda da casa ou da prestação da casa, mas pode entrar aqui outras despesas numa altura em que eu tenho uma quebra de rendimentos. Certo. Eu posso, neste momento, naquele momento, ser a pessoa que menos ganha para o agregado familiar e que mais despesas gera no agregado familiar. Uhum. Então, o que é que eu quero fazer? Como é que eu quero garantir o meu rendimento num cenário deste género? E aqui é duro, às vezes, de ir. Certo. É preciso ter aqui algum processo de escuta, empatia e ajudar as pessoas a fazer este tipo de apuramento de Uhum. valor. Sim, porque lá está, é uma situação dessas, de uma invalidez, uma coisa mais grave, em que já há tanta coisa a acontecer, já é um peso tão grande para a Sim, pessoa, para as pessoas que o rodeiam, de tanta coisa relacionada com aquilo, que a componente financeira, se não for planeada, e isto é, sim. é uma coisa chave que nós também temos que falar, não é? Isto tem que ser feito antes de Antes acontecer de. qualquer coisa, porque quando Sim, acontece já não há já muito a nada a fazer, fazer. mas há tanta coisa a acontecer no momento que temos que resolver. A parte financeira, se ela estiver salvaguardada, é um descanso enorme, não é? É menos uma coisa, e é uma coisa muito considerável, ou que pode ser muito considerável, que de repente deixa de estar na equação para nos podermos focar na recuperação, no tratamento, seja lá o que for, Sem dúvida, e tirar Sérgio. esse peso, não é? Sem Porque senão dúvida. é tudo mais isso. Imagina o que é alguém estar a passar por um desafio deste género, ou por um acidente ou por uma doença, e ter que pensar onde é que eu vou buscar dinheiro para me curar Uhum. é completamente diferente um processo de cura de alguém que tem acesso a este tipo de Certo. rendimento. Caminhamos em oportunidades completamente distintas. A parte mental é completamente distinto de alguém que tem rendimento ou de não tem rendimento. Como é que eu me vou curar? Uma, se calhar, posiciona-se a ter que, de uma forma por necessidade, estar a trabalhar e às vezes com dor, em Uhum. sofrimento, porque Certo. necessita de ter rendimentos para comer. Uhum. Como é que eu vou garantir
alguém que está com este tipo de situação, de quebra de rendimentos, o seu processo de cura é completamente diferente mentalmente de Claro, alguém certo. que está numa situação equilibrada financeiramente. Tem acesso, não está preocupado onde é que eu vou buscar o dinheiro para pagar a fisioterapia, onde é que eu vou buscar dinheiro para pagar o medicamento da farmácia, onde é que eu vou buscar dinheiro para pagar a alimentação. Está completamente noutro patamar. Certo. E o que é ainda mais mágico no meio disto tudo é como é que as pessoas, face a uma adversidade deste género, conseguem ter a capacidade, porque a estrutura financeira o permite, de ter acesso a mais oportunidades, de ter acesso, eventualmente, a ainda se sentir uma pessoa útil ou ativa profissionalmente, Uhum. não é? Alguém que, por exemplo, um caso de um médico que foi fazer um surf e ficou tetraplégico. A diferença entre ele ter um plano de proteção, um seguro de vida autónomo ou não ter, é a possibilidade que ele hoje tem de já estar a fazer investigação na área médica para que se possa, outras pessoas que acontecem o mesmo que lhe aconteceu a Certo. ele, de poder se readaptar. Está na área de investigação de prótese e algo deste género. Isto para te dizer o quê? Ele conseguiu, com um plano, de ter acesso à oportunidade de manter os estudos dos filhos, readaptar a casa, porque depois também é muito isto. Sim, há muita coisa que Há muitas acontece. coisas que acontece. Será que a casa de banho não é preciso readaptar? Quanto é que é preciso em questões de obras para Certo. readaptar a casa? Será que o carro, eu vou poder conduzir o mesmo carro ou tem que ser um carro adaptado para mim? Uhum. Não é? Se eu necessitar de uma figura de um cuidador, qual é o custo efetivo da figura do cuidador em casa? Ou, e se o meu companheiro tiver que me acompanhar, ele também vai quebrar o rendimento Certo. dele. Como é que eu garanto que tudo vai funcionar exatamente igual, com a mesma dignidade? É aqui que eu quero que as pessoas se posicionem. Num momento de maior dificuldade, de maior. Foi o que tu falavas há bocadinho, de desequilíbrio até emocional, porque ninguém, Claro, certo. ninguém, ninguém quer passar por algo deste género. Mas, acrescido do facto de não ter dinheiro, o cenário é Uhum. completamente diferente. E falando de dinheiro, falaste aí, por exemplo, o exemplo dos 300.000 euros. Vou aqui Sim, proteger ou segurar 300.000 euros. E aí, se calhar está aí malta a ver a nossa conversa a pensar, isso nunca na vida, não tenho dinheiro para isso. Quanto é que isso custa? Não sei, obviamente que vai depender de muitos casos, sim. depende de muitos fatores, mas há assim algum rácio para também gerir expectativas e obviamente também fica o convite, vou deixar depois aí na descrição do episódio o link para conhecerem melhor o trabalho da Judite e até para cá uma reunião diretamente e fazerem a análise do vosso caso, mas assim de uma forma muito genérica, há algum rácio que diga, ok, quantas vezes é que, ou seja, a anuidade do seguro representa percentualmente quanto do capital segurado? Há assim algum rácio mais Sim, ou menos? sim, podemos. 2 a 3% do rendimento que a pessoa ofere dá para fazer Ok. o seguro de vida. E o mais importante que isto é desmistificar esta temática, que é todos podem ter um seguro de vida. Não é propriamente um produto de elite ou é um produto que é inacessível ao comum. Todos podem. Se pode existir planos mais avultados, mas porque também as necessidades também podem Claro, ser certo. mais avultadas. Outros podem não ter tanta necessidade de capitais, Uhum, não é? Há pessoas que podem ter necessidades de orçamento familiar de 5.000 euros, 10.000 euros por mês e outros têm certo. de 1.500. E, portanto, tudo é adequado e ajustado. É possível fazer, é possível nós adequarmos àquilo que é a liquidez e a capacidade financeira da pessoa. Uhum, E muitas das vezes, ainda que numa fase inicial pode não ser o plano ideal, pode não certo. ser aquele que efetivamente cumpre a 100% todas as necessidades, mas seja numa fase inicial, entre ter aquela solução ou não ter, é preferível Uhum, ter aquela que é possível, certo, claro. não é? Imagina que tu estás a fazer uma gestão de finanças pessoais com alguém. Numa fase inicial, a pessoa começa a ter, ei, tenho que construir fundo de emergência, tenho que estruturar-me para a reforma, e de repente começa a perceber a quantidade de coisas que tem para construir. Mas se ela tiver aqui, ainda que não seja
que é que tu vais ajudar a pessoa? Ok, não dá para fazer 100 euros por mês, mas o que é que vai ser possível fazer agora? 25 Certo. euros, 30 euros, 40 euros? Vamos ajustar. Lançamos aquela semente. Mais vale aquela pequena semente e começar a germinar do que não termos lançado nenhuma semente. No seguro de vida é exatamente igual. Eu posso não ter logo à partida o plano todo ideal, aquele que cumpre na realidade a 100% das minhas necessidades, mas eu posso ter a semente lançada e à Uhum. medida que estruturo-me financeiramente, eu posso fazer um acumular de capitais, posso fazer a subscrição de novos Certo. capitais. O que é importante? É fazermos isto. Sabes quem é a minha principal concorrente? Hum. É um acidente ou uma doença que chega antes de mim. Ok, isso é uma perspectiva interessante. Sim, não há concorrência. Não tenho colegas concorrentes. A concorrência é uma doença ou um acidente Uhum. que chega antes de mim. Aí nós já não conseguimos fazer nada, porque aí já está perante o acontecimento. Mas nós podemos antecipar. E a antecipação pode passar por o que é possível? Quanto Certo. é possível? O que é possível E depois vai-se fazer? melhorando, E não é? depois Vai-se vamos construindo. melhorando. Certo. Sim, porque depois, imagina, a pessoa pode estar numa fase inicial, até nem tem filhos, mas depois até passa a ter. Uhum. E a sua preocupação também passa por como é que eu consigo salvaguardar, para além da minha vida, se eu um dia deixar de cá estar, que os meus filhos mantêm este estilo de vida, que este projeto de vida que eu quis para eles, a educação, o acesso à educação, o acesso a esta casa, hum, se estas oportunidades, como é que eu consigo salvaguardar que isto vai acontecer, Certo. não é? Mas isto, quando se tem eventualmente 30 anos e não tem filhos, não se vai pensar. Mas provavelmente quando tiver 38, 40 e, os filhos, e se acontecerem de ser pai ou mãe, pode ser algo que vai querer acoplar. Uhum. E então aí voltamos a reunir, voltamos a estruturar. A determinada altura, um determinado filho pode decidir e vai para a Inglaterra estudar. E o pai ou a mãe fica preocupado, que é, e se eu deixar de ter os mesmos rendimentos que tiver agora? Se calhar o sonho do meu filho vai ficar por terra. Certo. Não, não tem necessariamente de ficar por terra. Podemos fazer um aumento de capitais. Porque se acontecer algo deste género, o sonho dos filhos ficarem salvaguardados e garantidos. Uhum. Isto para te dizer que é algo para fazer durante a jornada de vida da carreira contributiva da pessoa, não é algo que seja completamente fixo e que vai ser O resto da aqueles vida. capitais para o resto da vida. Certo. Até porque a nossa vida é completamente dinâmica. Sim, esse foi o trabalho que fizemos juntos na altura, essas perguntas todas que tu me colocaste, e uma delas foi as minhas preferências, o que é para mim o mais importante. É a questão da Sim, reforma, é a questão da morte, é a questão de incapacidade para o trabalho, é a questão dos sim, filhos. Lá está, porque e neste momento, e foi uma coisa há 6 meses, é uma coisa relativamente recente, pelo menos na data que estamos a gravar esta sim, conversa, e eu tinha determinadas prioridades. E é perfeitamente legítimo, daqui a 10 ou 20 anos, as prioridades sejam completamente diferentes, sim, e é perfeitamente legítimo, se eu tivéssemos tido esta conversa há 10 anos ou há 20 anos, que fossem completamente diferentes sim, das que são agora, isso é, eu acho que ainda é um bocadinho mais, há bocadinho fizeste aquele paralelismo do ir comprar roupa, que é o S, o M ou o L, e eu sim, acho que aqui é irmos ao alfaiate. Que o isso. alfaiate, no fundo, foste a minha alfaiate de seguro de Sim, vida, que é tirar mesmo ali as medidas, impecável ao milímetro, e é um fatinho completamente feito para mim. E que eu olha, agora, se ganhar mais uns quilinhos, ou se perder uns quilinhos, reajustamos o fato e apertamos ou sim, ajustamos no que for preciso. Em termos de custo, e também para dar aqui a minha experiência sim, pessoal, para desmistificar esta ideia, porque se calhar há quem pense, legitimamente, que é, então mais vale eu poupar. Poupo o dinheiro ou invisto o dinheiro e pronto. Não, é um rácio completamente diferente. E no meu caso, e foi um seguro bastante robusto, lá está, uma coisa muito feita à medida, com os valores, com as prioridades que faz sentido para mim, e o capital, no meu caso, o capital segurado depende muito da situação concreta, mas uma conta de cabeça eu diria que são para aí umas 400, 500 anuidades. Ou seja, o que eu estou a pagar por ano, o capital segurado são 400, 500 vezes. Ou seja, eu tinha que viver 400 ou 500 anos para estar a ter prejuízo, digamos assim. Assim, de uma forma bem matemática de sim, para mercearia. aceder àqueles capitais. Exatamente. É Para isso. conseguir juntar aquele mesmo capital, eu tinha que juntar esta anuidade durante 400 anos.
com muita pena minha, a menos que o Elon Musk de repente invente qualquer coisa extraordinária para prolongar a vida, e eu gostava, não dizia que não, mas é pouco provável, e portanto é muito difícil, para não dizer impossível, eu aceder a este capital, já para não falar que eu começo a pagar e se me acontecer alguma coisa um ano depois, o capital está lá. Sem dúvida. Não é? Não tenho que esperar, não tenho que juntar. E aí, claramente, não tive que pagar nada, quase nada, comparativamente ao resultado que tenho. Isto também para ajudar as pessoas a enquadrar um bocadinho e desmistificar esta ideia. Sim. Claro, como estavas a dizer, e muito bem. Depende, este, no meu caso, o meu rácio é este, Sim. mas para desmistificar a ideia que não vale a pena porque mais vale eu poupar. Não. Não. O esforço é muito maior para lá chegar. Acabaste de dar este rácio mesmo. Tu tinhas que poupar 400 anos Certo? para chegar a esses capitais. Exatamente. E que iam aumentando, enquanto no caso do No seguro, seguro, está imediatamente com as devidas aspas. disponível. Está disponível, se acontecer alguma sim, coisa. E, sim, portanto, sim. isto para ajudar, mas obviamente, lá está, cada um deve Com as fazer as devidas suas... aspas, mas há coisas que podem estar efetivamente imediatamente. Se nós Claro, voltarmos sim. aqui ao paralelismo do banco, consegues marcar uma escritura de um crédito de habitação sem Certo. seguro de vida ativo? Não. Não, não. Porquê? Não vai Nem que acontecer. seja por um dia ou por uma hora, Sim, pode depois de acontecer fazer a logo. escritura pode Certo. acontecer. E portanto, há coisas que são praticamente no imediato. Uhum. Ok? E portanto, ainda que há outras coberturas que têm as suas franquias, têm os seus Claro. períodos de carência que têm, mas há outras que são no seu imediato. E nós não estalamos os dedos e temos acesso a Certo. 300, 400 ou 500 mil euros. Isso não acontece de uma forma imediata. Há aqui uma coisa muito importante a partilhar, que é o princípio da solidariedade dos seguros. Uhum. Nós pagamos uma pequena fatia para ter acesso ao bolo. Certo. E pode acontecer quase logo no imediato, pode acontecer passado uns anos, Pode nunca ou acontecer. pode nunca acontecer. E aí está, se calhar, até o melhor dos mundos. Sim. Certo? Se me Não é? perguntares a mim, eu prefiro nunca ter um acidente. Exatamente. Certo? Eu prefiro nunca passar por uma situação de invalidez ou de acidente do que propriamente achar que andei a pagar por uma coisa que nunca usufruí. Certo. Os seguros são aquelas coisas que nós pagamos e esperamos nunca precisar É deles, não é? isso, Mas, sempre. mas é sempre melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Sim, porque depois quando precisamos aí já Certo, efetivamente já não conseguimos subscrever. certo, exato. Aí já é tardio. E então, nós estamos aqui a falar de seguros de vida, protegem a questão da morte, protegem a questão da invalidez ou da incapacidade, mas também podemos falar de seguros de acidentes pessoais, Sim. que são vamos dizer, uma segunda forma da minha proteção privada, não é? Qual é a diferença entre um seguro de vida e um seguro de acidentes pessoais? É mesmo esta. Então, vamos aqui até de uma forma inicial. Quando nós olhamos para a jornada de vida das pessoas, conseguimos garantir que aquela pessoa só vai te acontecer uma invalidez por doença. Ou Uhum. a ti só te vai, porque tu andas de moto, se calhar só te vai acontecer uma invalidez só por acidente. Não conseguimos garantir. Ninguém consegue garantir que efetivamente a única causa vai ser aquela ou outra, não é? Então, num plano de seguro de vida, é importante complementar as duas soluções. Porque eu não sei, na roda da lotaria, se me permites esta expressão, Certo. o que é que pode calhar àquela pessoa. Eu não posso excluir que a pessoa vai ter uma invalidez por acidente e só a proteger no âmbito do seguro de vida. Uhum. Então é mesmo isto. Vida tem tudo que tem a ver com caráter de saúde, doença. Certo. E o seguro de acidentes pessoais é tudo que tem a ver com acidente. Um acidente pode ser uma coisa simples como estar em casa e escorregar no banheiro, como andar de carro e ter um acidente de carro, Uhum. ou um assalto, por exemplo. Portanto, temos aqui acidente de circulação, ou uma situação provocada por um assalto. Isto são de caráter de acidente. Da doença, depois temos aqui as invalidezes, que é importante aqui também desconstruirmos isto, que há muito... a invalidez tem percentagens. Uhum. Quanto menor a percentagem de invalidez total e permanente, maior é a minha proteção. Certo. E isto é muito importante. Se é muito importante no seguro de vida associado ao crédito de habitação, porque é a possibilidade de eu poder ficar com a minha casa paga mais rapidamente, Uhum. e se calhar já podemos ter aqui pessoas que já têm a casa paga e não sabemos. Isso é um calhar... bom tópico. Vou aproveitar esse ponto. Como é que uma pessoa pode saber se já se calhar tem a casa paga e não sabe?
Primeiro é analisar quais são as coberturas que tem no seguro de vida de crédito de Primeiro é ter habitação. considerado alguma coisa, não é? Ponto Sim, número um. sim, sim, Certo. sim. Ver se existe alguma condição de saúde que lhe tenha levado a ter um certificado multiusos com uma percentagem de invalidez normalmente superior ou igual a 66%. Certo. É o mais comum, É o são os mais comum. 66%. Sim. Ah, o que é importante aqui? É nós termos uma percentagem de proteção abaixo Certo. destes Para termos mais 66%. coisas Porque aí temos, cobertas, certo? sim, o nosso chapéu de proteção, o nosso chapéu de chuva, fica muito mais, nós ficamos muito mais protegidos quanto mais baixo for esta percentagem. Temos de estar menos doente, menos inválido Uhum. para poder ficar com a Exatamente. casa paga, ok? E às vezes há a ideia que, por exemplo, há seguros, o mínimo, corrijo-me se estiver errado, são 55, não Sim, é? 55%. Não é? Mas há muitos de 60. Sim, E há esta ideia que 60 ou 66 é igual. E o 66 é mais barato, não é? Como estou menos coberto, certo, tendencialmente será mais certo, barato. sim. Ahm, Há realmente diferenças muito grandes, ou seja, ter um seguro de 60% ou um seguro de 66%, nestes 6 pontos que aqui estão, há muita coisa que encaixa aqui nestes 6 pontos, não Claro é? que sim, porque estamos a falar de valores acumulados de invalidez e quando vão a uma avaliação por parte da junta médica, Uhum. vão fazer o somatório da invalidez das pessoas e às vezes andamos aqui literalmente entre uma junta médica e outra e uma avaliação e outra a juntar décimas. Pois, Portanto, 6% é é muito. muita coisa. É muita coisa. Certo, 11%, quando se falarmos de 66 para certo. 55, 11% de invalidez traduz-se efetivamente é expressivo, é muito Uhum. expressivo esta percentagem de invalidez. Normalmente a Segurança Social dá uma pensão de invalidez por doença a partir de 66%. Portanto, a avaliação das juntas médicas para as pessoas terem acesso a uma pensão de invalidez é esta. Se nós tivermos um seguro de vida em que a percentagem de invalidez seja inferior a esta, não caímos tanto neste filtro Ok, de certo. avaliação. Está bem? Uhum. E o que nos possibilita de podermos acionar ou para benefício próprio ou para poder ficar com a casa paga muito mais rapidamente do que se tivermos Certo. uma invalidez absoluta e definitiva, Uhum. que aí então é um E estamos a cenário. falar de 80%, não é? O mínimo. Sim, Pois. 86, sim. Ok, Portanto, quase que é aquela pessoa que fica completamente dependente de terceiros, precisa de um cuidador para. Deixa de ser uma pessoa autónoma, independente, ok? Isso de todo, que não, por favor. sim. E nós temos um caso recente de uma aluna Temos, minha de mentoria que eu, temos. quando ela me disse quanto é que pagava de seguro de vida, eu achei aquilo muito, seguro de vida de crédito de habitação, eu achei aquilo muito barato e alguma coisa me soou mal. E depois, quando ela me mandou aquilo, aquilo era um terror. Aquilo que a pessoa, para poder ativar o seguro, tinha que ter 5 de 6 condições, todas elas terríveis. Terríveis. Ou seja, ela tinha, no caso em concreto, tinha total dependência de uma figura do cuidador. Certo? Mas, para a tua surpresa, a solução que lhe apresentei, com uma invalidez de 55%, é mais económica A que aquilo que sério? ela estava a pagar. Então, isto também para desfazer o mito O de mito. se está mais Sim. coberto é mais caro. Sim. Nem sempre. Porque muitas das vezes o foco, quando estão no crédito de habitação, e depois tive a oportunidade de falar, o que ela queria era o crédito Pois aprovado. lá está. E depois, Certo. o que é que foi apresentado? Foi apresentado por parte do banco isto. E então, ok, eu cumpro, está feito. Certo. É o modo piloto automático. O que é aqui é como é que eu posso não vincular o meu seguro de vida de crédito de habitação às condições Uhum. contratuais do crédito, porque depois, se eu fico vinculado no âmbito do crédito de habitação, se eu retirar, vai aumentar o meu spread, Certo. vai aumentar a minha prestação, e eu não quero mexer nisto, eu quero ter isto Uhum. como garantido. Então, quando estou a negociar as minhas condições do meu crédito de habitação, de preferência, não vinculem o seguro de De vida de vida. crédito de habitação, porque nós vamos aumentar, a nossa faixa etária, nós vamos envelhecer e a determinada altura nós podemos estar a pagar, se calhar, mais de seguro de Uhum. vida do que propriamente de Sim. prestação. Há muita gente que não tem essa noção. Não. E se nós tivermos a possibilidade, do nosso lado, de escolher onde é que eu quero fazer, sem que isto tenha implicações de aumentar a minha prestação ou o meu spread de crédito de habitação, estamos muito mais, temos a faca e o queijo do nosso lado, Certo, certo. estamos muito, com muito mais acesso a oportunidades. No caso em concreto, ela estava vinculada Pois. e, portanto, acabou por não poder mudar naquele momento. Mas vai mudar, que eu Mas depois vai falei mudar. com ela e está tudo alinhado para uma renegociação
quando possível, obviamente, Ma- para renegociar tudo. Pronto. O que é isto é importante até este tipo de podcasts, que é, quando eu vou fazer o meu crédito de habitação, eu sei que o que eu mais quero é eu ter um crédito aprovado, porque eu quero ser de casa dos Certo. pais, quero ter a minha casa, estar completamente autónomo, e portanto isto é o meu sonho, mas dentro deste sonho vamos fazer as decisões conscientes e o mais possível não vincular Certo. produtos em questões bancárias, Uhum. porque e agora a banca está sensível nesse sentido. Sim, aquilo é uma É negociação, uma não é? negociação. Pronto. E em muitos casos que eu tenho visto, primeiro, pelo menos da experiência que eu tenho apanhado, são raros os bancos que depois se chateiam realmente de retirar o seguro de É vida. verdade. Pronto. Lá está. O que eles querem é que eles paguem o empréstimo de volta. Sabes Pronto. porquê? É simples. Porque se nós, na realidade, estamos a melhorar as Eles estão condições, melhor eles protegidos estão também. Exatamente. Por isso, eles raramente vão implicar com isso. Mas mesmo que impliquem, que digam, "Ok, então vamos aumentar o spread ou a taxa de juros se for Sim, fixa", sim. naquilo que eu tenho visto, na maior parte dos casos, compensa o que vamos poupar no seguro de vida, porque muitas vezes os seguros de vida que o banco nos vende, lá está, estamos a generalizar com todos os riscos que isso traz, Certo, como é óbvio. certo. Mas de uma forma genérica, o seguro de vida que o banco nos vende normalmente não é muito bom e é caro, tem as duas componentes, e portanto o que nós vamos poupar no seguro de vida compensa largamente esse eventual aumento da prestação. E portanto, no mês a mês, o O bolo bolo, é mais pequeno, ou no exatamente, limite igual. exatamente. Pronto. E por Sim, isso também fica esta ideia, lá está, e eu passo sempre esta ideia às pessoas que é, se nós formos renegociar alguma coisa com o banco, que lhes vai retirar dinheiro, como é óbvio, eles não vão querer e vão certo, dificultar, porque estão a proteger o negócio deles. certo, Como é óbvio. certo. É uma negociação. Eles estão a proteger o lado deles, nós estamos a proteger o nosso e devemos encontrar aqui um equilíbrio, algures. E o que me interessa a mim, enquanto cliente, é, ok, no total, no mês a mês, quanto é que me custa? Sim, E se eles dizem, vamos aumentar o spread e vai pagar mais 30 euros por mês, mas eu estou a poupar 50 no seguro de vida, com sim. melhores condições, é ótimo para toda a gente. E, portanto, fica o desafio para não se deixarem ficar com a dificuldade que às vezes o banco pode levantar, porque lá está, estão a proteger o negócio deles. E nós Sim. estamos a fazer o nosso também, não é? Deixa-me partilhar que ainda há pouco tempo, ao fazer uma troca de um seguro de vida de crédito de habitação, o somatório do diferencial que a pessoa poupou, Uhum. ou melhor, deixou de pagar tanto, até ao final do crédito de habitação dava uma poupança de 35.000 euros. Se calhar vale a pena. 35.000 euros, É muito com a dinheiro. tua ajuda, conseguem Dá uma poupança, dá uma reforma dar simpática. uma reforma bem Dá, simpática, não sim. é? Aqueles 35.000 euros que eu estou a fazer à data de hoje, mas com a tua ajuda de investimentos e isso, a pessoa provavelmente passa para 70.000. E aquilo é efetivamente um bolo Certo, importante a construir para viver a sua reforma, não certo. é? Portanto, vê só este exemplo: 35.000 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Estava melhor protegido, com uma cobertura melhor do que aquilo Uhum. que tinha e mais barato. Certo. Não, e aquilo que disseste há pouco realmente fez muito sentido, que é, o banco também agradece, porque se as condições do Claro, seguro são melhores, quer dizer claro. que o banco, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, em que um seguro de vida associado ao crédito de habitação está fundamentalmente a proteger o banco, no Sim, sentido que alguém lhe paga a dívida, certo, o banco até vai gostar de termos um seguro de vida melhor. claro. Portanto, Então, se pensarmos que se existe grande possibilidade de incumprimento no momento de invalidez, porque existe quebra de rendimentos, não certo, é? claro. E provavelmente eu não vou conseguir pagar a minha prestação, eu posso entrar em incumprimento. Então, se eu tiver um seguro de vida que num cenário deste género ainda me liquida e salvaguarda o risco do incumprimento do crédito, não é uma situação ainda muito Claro. mais favorável para o banco? E daí o banco também não levantar grandes problemas, pelo Não, menos aquilo que eu tenho visto, sim, não porque lá tem. está, acaba por ser beneficiado de qualquer forma. Entretanto, desviámos um bocadinho porque estávamos a falar de seguro de acidentes pessoais, mas achei Sim, importante pegarmos aqui nisto. Ok. sim, Então, e como é que funciona este complemento entre vida e acidentes pessoais? certo. Então, o que é importante as pessoas terem consciência que é, às vezes te pergunto, já tem seguro de vida autónomo? Sim, Judite, já tenho seguro de acidentes pessoais. E o que é que o seguro de acidentes pessoais faz? Vai cobrir única e exclusivamente um acidente. Uhum. Mas imagina que acontece uma questão na área de saúde. O seguro de acidentes pessoais, em momento algum, vai poder Certo. ser acionado, porque na realidade não é Não para é um isso. acidente. Exatamente, a essência dele não é essa. Uhum. Ah, enquanto que na parte de vida temos aqui a questão das ITPs, no seguro de acidentes pessoais, no meu caso, aquilo que eu tenho enquanto solução, a cobertura é de 1 a 100%. Certo. O que é que isto quer dizer? E traduz-se muito rapidamente, que é, imagina que a pessoa tem um acidente em casa e que escorregou, partiu
uma tíbia, Uhum. e que fica com uma invalidez definitiva de 10%. Vai buscar 10% sobre o capital que tem contratualizado para receber como indenização, Certo, ok. ok? De 1 a 100%. Onde é que isto acumula? É cumulativo a partir do momento em que existe uma percentagem de invalidez pelo acidente que coincide com a percentagem de invalidez da doença. Então Uhum. aí vai buscar o cúmulo de capitais, porque há outra coisa que é maravilhosa, que é eu posso ter mais que um seguro de vida e eles são cumulativos. Certo. Porque também é este mito. Eu já tenho seguro de acidentes de trabalho, mas também é cumulativo. Sim, sim, claro. Ok? Eu posso ter 10, 30, 40 seguros de vida. Eles são cumulativos. É a questão do teu seguro de vida, do crédito de habitação e o seguro de vida privado. Se Sim, acontece alguma coisa, a casa fica paga e eu recebo o capital. exatamente. É isso. Portanto, É exatamente ou igual. os, não é? Um Dependendo do ou que os. houver. A Certo. quantidade que eu tiver. Portanto, às vezes as pessoas dizem, já tenho este ou aquele, mas são cumulativos. Não é porque tenho este que tem Certo. que obrigatoriamente cancelar o outro. Não. Eles são cumulativos. Uhum. E a combinação dos dois, muitas das vezes, é com isto com que eu consigo otimizar e garantir as necessidades que foram apuradas naquela primeira reunião, Certo, que às certo, vezes certo. é tão dolorosa. Vamos estar a assustar as É um pessoas. bocadinho, não, é um bocadinho dolorosa, é verdade, mas é essencial para poder fazer um trabalho bem feito, não é? E até porque, e no meu caso também aconteceu, depois daquela reunião, eu depois, ao jantar com a Paula, com a minha mulher, epá, tive ali uma conversa hoje com a Judite, e depois ela, quando foi apresentar a proposta, depois eu fiz questão de a Sim, trazer, convidei-a a trazer, sim, lá está. E então quando há esta dinâmica em casal, com filhos, ainda é mais importante falar sobre isto, trazer as coisas, porque as coisas acontecem, não é? sim, E é importante que as pessoas estejam preparadas e prevenidas para, se acontecer, o que é que vamos fazer e como é que cada um se organiza e não estar à espera. Porque sim. no momento do acidente, ou no momento da morte, no limite, já há tanta coisa a acontecer Acontecer, que se pudermos retirar aquilo, é um descanso muito sim. grande. Sabes que os japoneses são os primeiros a nível mundial na área de previdência privada. Ok? E o que é que eles nos trazem? Que se a doença é minha, se a morte é minha, e para os outros deixo paz, não deixo caos financeiro, porque é minha responsabilidade Certo. organizar as minhas finanças nesse sentido. Nós ainda não trouxemos aqui isto, ainda não falámos propriamente do luto, mas um luto com uma estrutura financeira organizada é completamente diferente de viver um luto emocionalmente assim, de um luto sem qualquer tipo de organização financeira. Certo. Portanto, aqui são mundos distintos. Uhum. E agora tu estavas a falar em questões de casal. Em caso de morte de um ou de outro, emocionalmente, como é que se estrutura as finanças pessoais daquela família? Que escolhas é que eventualmente vão ter que se fazer se deixar de ter acesso aos mesmos rendimentos? Como é que se vive? Como é que os filhos vão poder continuar a estudar? Será que vão poder continuar a estudar no mesmo colégio? Será que vão poder continuar a vestir a roupa que vestem? Será que vão poder ter acesso àquela academia, àquele centro de equitação? Será que vão poder ter acesso àquela atividade de música, àquele conservatório? Será que isto vai continuar a existir? Ou vou ter que cortar em alguma coisa? Certo. Não é? E quem fica num cenário de luto e ter que dizer a um filho agora isto vai deixar de existir é um sentimento de culpa, de não quer, de dor, de eu estou a falhar. O nosso projeto de vida para os nossos Uhum. filhos não era este, não era isto que nós tínhamos pensado. E se nós em algum momento tivermos uma altura para pensar em situações que sejam dolorosas e que nós não queremos pensar, o que é que estamos a trazer? Organização financeira para aquilo que pode acontecer. Isto não é sobre astrologia, não é astrologia. Isto é decidir no presente com responsabilidade de um acontecimento no futuro. Certo. Sim, mas isso parte daquele pressuposto base das finanças pessoais que é assumirmos a A responsabilidade responsabilidade. sobre, não é? Sim, Sobre elas, obviamente, sobre as nossas, mas a partir do momento em que temos um companheiro, companheira e principalmente filhos ou dependentes de uma forma geral,
podem não ser filhos, não é? Posso ter outras pessoas a meu Exatamente. cargo. Sim. A responsabilidade que devemos ter sobre elas é ainda mais, ou ainda maior, mas infelizmente continuamos, o português de uma forma geral continua muito desligado disso e olha, quem cá ficar que se resolva, não é? E Certo. que se entenda. Pronto, temos muito a aprender com os japoneses, é o que eu, é o que eu Temos. tenho a dizer. Eles, literalmente, isto. Se isto é meu, é minha responsabilidade eu gerir. Eu não vou deixar para os outros um caos financeiro que fui eu que o provoquei. Certo? É minha Sim, mas isso lá responsabilidade. está, tens de ter uma maturidade Sim, muito grande para conseguires sim. perceber que eu morri, fui eu que causei o caos e não morri, pronto, morri, temos pena, aconteceu, E quem eh, quer ficar que se que se desenrasque. desenrasca, já não estou cá, Já não estou pronto. Mas cá. também os japoneses têm toda uma forma muito diferente de ver esta questão após a morte, mas Mas isso é mesmo toda assim outra. antecipam-se no Exatamente, sentido de financeiro, exatamente, ainda que tenham uma visão sobre a morte diferente daquilo que nós temos em questões de mentalidade portuguesa, mas antecipam-se e organizam-se nesse certo. sentido, para que quem fique, fique estruturado, organizado. Uhum, Aquilo está completamente definido e certo, nós aqui, efetivamente, ainda temos um longo caminho boa. a fazer. Muito bem. Olha, eu acho que foi. Nós vamos aqui a chegar ao final da nossa conversa Já. e eu acho que foi. Já, passou muito rápido, estamos quase há uma hora a conversar, a verdade é essa. E acho que foi aqui um bom primeiro passo, se calhar, para muitas pessoas que lá está, que caem naqueles talvez 90% que nunca tinham ouvido falar nada disto. E já abrimos aqui muitas portas e muitas caixinhas, e depois tenho a certeza que comentários que as pessoas vão deixar, vão mandar-te mensagens, isto ainda vai gerar daqui muitos outros tópicos e outras conversas, mas para terminarmos, queria convidar-te a deixar assim uma mensagem, por um resumo, um desafio, porque às vezes pode haver essa sensação e nós agora acabamos a nossa conversa, ou estamos a acabar a falar de luto, que é sempre assim um Sim, tema mais mais pesado. pesado, Sim, e portanto vamos trazer aqui uma leveza outra vez ao sim, tema, sim. e queria convidar-te a deixar assim uma mensagem, um resumo, um convite, um desafio, assim, uma reflexão sobre isto, para as pessoas ficarem a pensar, quando isto acabar esta conversa daqui a um minuto ou dois, para as pessoas levarem isto e ficarem a pensar nisto durante uns tempos. Então, obrigada pela oportunidade, Sérgio, e obrigada por estares a trazer este tema ao teu Obrigado eu por teres podcast. vindo. Ahm, Primeiro de tudo, e em questões de desafio, o que deixo mesmo é experimentem, sejam curiosos e façam esta jornada. Parem um tempo para pensar e para estruturar o que é que eu quero na minha vida se isto acontecer. O que é que eu quero garantir hoje? No presente, o que é que eu quero garantir para que se isto acontecer? É um convite a todos, é um convite a que ah, pensem que podem beneficiar vocês deste tipo de proteção, que podem trazer a vocês qualidade e dignidade de vida. Uhum. Isto é muito, muito importante. Ah, considero que é mesmo minha missão enriquecer a comunidade para um momento que possa ser mais desafiante. É que, missão cumprida, sempre que existe um sinistro em que aquele valor chega à pessoa, chega à família, é missão cumprida. É saber que aquilo impactou e que vai impactar de forma positiva naquela pessoa. Então, o- desafios mesmo, ainda que tenha dito que isto é um pouco doloroso, façam esta a jornada. Pode não ser comigo, pode não ser necessariamente Uhum. comigo, mas pensem, o que é que eu quero salvaguardar? E se eu tiver de baixa médica, quanto é que eu quero mensalmente? E se eu tiver que parar um ano ou dois por uma questão de um acidente ou de uma doença, o que é que eu quero salvaguardar mensalmente? E se eu de hoje para amanhã deixar de estar cá, eu tenho necessidade de salvaguardar alguma coisa, algum valor, algum rendimento mensalmente? Sim ou não? Em caso de reforma, se eu me reformar hoje, o que é que eu quero salvaguardar? O que é que eu estou a construir para ter uma reforma com qualidade de Uhum. vida? Para não ser um pobre lá à frente. O que é que eu estou a fazer, não é? Então convido-vos efetivamente a que façam esta reflexão, parem um tempo para pensar isto. Se precisarem de ajuda, terei todo o gosto em vos ajudar a fazer esta jornada e encontrar o plano ideal, o fato feito à medida para vocês. Perfeito. Judite, muito obrigado por teres aceito Obrigada. este convite, para seres a primeira convidada desta série de convidados que vou aqui trazer sobre estes temas muito, Obrigada, muito eu, Sérgio. importantes, por este valor acrescentado todo, e é também com este sentimento de missão cumprida
que terminamos aqui esta conversa. Vais encontrar aí na descrição do episódio os links para as redes sociais da Judite, para o site, para conheceres muito melhor o trabalho, poderes entrar em contacto, fazer as tuas simulações, ter esta conversa difícil com ela, mas fundamental. Espero que tenhas gostado desta conversa. Deixa aí também nos comentários tudo aquilo que gostavas de ver respondido, para que eu ou a Judite o possamos fazer. Eventualmente uma próxima conversa sobre um tema ou um subtema dentro desta área, porque há muito, muito para falar sobre isto. Também não esqueças, obviamente, de subscrever aí o canal, deixar o teu gosto onde estiveres a ver ou ouvir estas nossas conversas, deixar as tuas propostas e pedidos de temas para próximos episódios. Obrigado e até à próxima.